Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal do primeiro ano? Aqui é o professor Juan e eu espero que todos estejam bem em casa. O nosso tema da aula de hoje será sobre os três primeiros impérios do continente africano. Nós temos um contato muito mais ocidental da história, nós olhamos muito mais de uma perspectiva romana sobre os acontecimentos da antiguidade. Todavia, é válido lembrar que o continente africano tem uma própria lógica histórica e por isso tem que ser estudado, ok? Bom, nós temos ali diversos reinos e para entender melhor, eu escolhi três aqui: o Império do Songhai, o Império de Gana e o Império do Mali. São os três primeiros grandes reinados e por isso eu acho talvez mais importantes de se estudar. Lógico, nós temos muitos outros, como por exemplo o reinado dos Yorubás, que inclusive tem uma influência direta com a nossa descendência negra aqui no Brasil, mas por uma questão mesmo de facilitar o conteúdo, deixar ele mais fácil de se entender, eu optei por esses três reinados, ok? Bom, vamos começar falando aqui sobre o reinado de Gana, sobre o reino de Gana. Gente, o reino de Gana é talvez aquele que começa ali ou inicia de fato uma lógica de poder enquanto império, de potência militar, de potência política no continente africano. Vamos nos localizar. Se você olhar de uma perspectiva romana, vale lembrar ali do Coliseu, onde havia aquelas batalhas com leões, né? E onde basicamente o Império Romano teve uma conquista significativa na parte norte do continente africano, onde hoje fica o Marrocos, parte do Egito, inclusive um pedacinho ali de onde era a antiga Cartago e onde hoje é a Tunísia. Só que abaixo dessa linha nós temos o Sahel. O Sahel é uma linha que vai manter ali o encontro entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Nesse local, onde nós já temos as savanas, nós temos ali a ascendência dos primeiros reinados, e Gana é o primeiro deles. Gana ficou conhecida como o reinado do ouro, justamente por ter um enriquecimento absurdo, vendendo escravos, marfim e as suas minas de ouro. Gana, aqui vale uma lembrança histórica, não é necessariamente o nome do reinado, tá? A África ela tem uma outra lógica de poder que não é muito relacionada com o que nós entendemos enquanto poder ali no Império Romano. Para pensar assim, por que chamava então de Império do Gana, professor? Chama-se Império do Gana porque são os reinados do rei Gana, tá? Gana é o nome que se dava ao soberano desse reinado. Portanto, todos aqueles que estavam sobre a sua tutela, sobre o seu poder e sobre o seu domínio, o conheciam enquanto soberano de Gana. E por mais que ela tenha sido um reinado, né, um grande império muito rico em ouro, principalmente, a seus poderios e o seu comércio era todo voltado em ouro, nós temos pouco resquícios arqueológicos. Nós conhecemos o Império de Gana e sabemos da sua existência muito por conta do relato de um árabe que visitou o reino de Gana ali no século X, que foi o Al-Bakri. O Al-Bakri ele vai descrever o reinado de Gana de uma forma que hoje nós diríamos até um tanto quanto ostentação, né? Quanto custa o outfit do reino de Gana. Porque quando ele descreve, ao exemplo, o rei de Gana, ele vai dizer que o soberano, ele sempre aparentava com penduricalhos, que inclusive o Al-Bakri, como sendo muçulmano, acha coisa de mulher, com colares, brincos, máscaras, pulseiras, todas de ouro. Ele se sentava sobre um trono muito mais elevado do que aqueles que estavam na sala, coisa de 1,5 m acima, e esse trono também estava todo confeitado ali, todo penduricado com coisas de ouro, de prata. Os seus soldados de guarda, todos eles tinham objetos de prata e também com muito ouro, principalmente os seus escudos eram muito adornados com ouros, até os cachorros do cara tinham lá enfeites de ouro, né, com colar de prata e colares de ouro com sino de ouro maciço. Bom, isso mostra o que, Juan? Isso mostra que Gana, já de início, vai ter ali uma forte relação de comércio, de fato, com as outras etnias, tá? O Império de Gana, ele vai acabar por volta do ano de 1250, justamente por invasões de outras etnias que estão buscando essa riqueza. Mas o que deixa de legado, principalmente, é essa ideia dos povos Bantu, ou o povo que vai descender dessa região, é essa questão do ouro, tá? O ouro ele tem um significado muito nobre dentro das etnias africanas, principalmente da etnia Bantu.
E, curiosamente, o nosso segundo império aqui, que é o mais conhecido talvez na antiguidade do reinado africano, é justamente o reinado que vai invadir e conquistar o reino de Gana, que é o Império Mali, tá? O Império do Mali, ou Império Mansa Mali, é um império que terá contato com os povos islamizados ali do Maghreb ou do Barbere, que é o norte da África, e justamente por ter uma questão religiosa aí por trás, eles vão começar a um processo de islamização do norte e do Sahel da África. Essa parte é conhecida principalmente por grande culto às divindades dos povos originários africanos, né, como principalmente os Yorubás. Agora, o povo do Mali, por ser islamizado, empreende uma guerra jihadista, tá? Justamente como a gente conhece hoje, uma guerra santa contra os povos que assim diziam pagãos ou povos infiéis. Esses povos vão ser conquistados e o Império do Mali vai ser o primeiro a ter domínio tanto das grandes minas de ouro do Ghana, quanto dos portos e também dos caminhos de comércio com os povos árabes. Isso vai tornar o Império do Mali muito mais rico e muito maior do que o Império do Ghana. Tanto que vai durar quase 300 anos no poder essa dinastia do Mali. Agora aqui vale, aqui pela primeira vez será no Império Mali que a África vai ser posta de fato como um poderio militar e econômico no mapa europeu. Ali, durante os anos de 1330, 1350, o então rei Kanku Mansa, ele vai fazer a sua peregrinação em direção a Meca, como todo islâmico ou todo muçulmano tem que fazer uma vez na vida, assim dito ao Corão. Quando ele realiza essa expedição, ele passa pelo Cairo e, segundo alguns relatos, né, ele teria levado 12 toneladas e 60 mil escravos para dar de presente para os nobres árabes do Cairo. Hoje os historiadores já sabem que esse número foi um exagero, na verdade foram só 2 toneladas e 500 escravos. Ainda assim, é uma coisa formidável, uma cifra considerável para ser levado em consideração de alguém conseguir transportar isso tudo ainda no século XII. Quando ele chega no Cairo, ele começa a distribuir esses poderes, né, e esses favores, principalmente em questão de escravo e de ouro. Ele vai desestabilizar toda a cultura e toda a economia que existe ali em volta do ouro. O ouro vai valer quase nada durante os próximos anos, 30, 40 anos. O Cairo vai ter uma desvalorização da moeda do ouro em virtude de carne e mesmo até de prata e outros metais preciosos que não sejam ouro. Tanto foi a quantia de ouro que o Mansa Musa ou Kanku Mansa leva até a região ali do Cairo, tá? Essa dinastia, por fim, ela vai ter uma relação muito próxima com o islamismo. Isso vai tornar ela uma dinastia um tanto quanto a par das outras do reino africano, justamente porque nós temos maiores quantidades de documentos escritos em relação aos outros, já que o Islã ele tem por si só um Alcorão, que é o seu Antigo Testamento, por assim dizer, o seu livro sagrado. Eles precisam saber ler e escrever para poder ler e assim realizar suas rezas. Portanto, os Mansas, os reis do Mali, eles vão iniciar um processo de alfabetização da população e também de transcrição das suas histórias. De forma geral, é muito comum você ter relatos orais na África. Já por conta do Império do Mali, que chega até um seu ápice do poder, 65 milhões de habitantes dentro do seu império, se inicia um processo de escrever a sua história. Esses documentos escritos, eles existem até hoje e podem ser consultados nos museus do Mali e principalmente da Etiópia. Agora, essa relação que estabelece entre religião com a escrita, mais tarde também vai ser importante para que nós possamos entender por que o Songhai vai se tornar um terceiro grande império, ok? Então chegamos no terceiro e talvez o maior império de todos da África Ocidental, que foi o Império do Songhai. O Império do Songhai, pessoal, ele vai basicamente absorver o que nós tínhamos no Império do Mali com uma característica militar muito mais poderosa. De que forma que o Império do Songhai, inclusive, consegue conquistar o Império do Mali, que já era uma força absurda? Basicamente, antes mesmo do Império do Mali conquistar Gana, nós tínhamos ali o Império do Songhai se fortalecendo na parte leste da África Ocidental. Enquanto ele se fortalecia e o Império do Mali e o Império de Gana entravam em conflito, havia ali uma série de sucessões acontecendo no Império do Songhai para ver quem se tornaria o rei. O rei então se torna o Suni Ali.
Sun Ali basicamente é o rei sacerdote de todo o povo do Songhai, e essa figura tão poderosa vai articular uma nova estratégia para poder conquistar esses povos ali da África Ocidental. O que ele percebe? Por uma cultura até mesmo tribalista, né, um pouquinho mais antiga, o Império do Songhai não tinha o costume de articular uma grande força, uma grande expedição militar para conquistar seus inimigos. Então o que ele faz? Ali no momento ainda está acontecendo pequenas incursões. Ele mandava 50, 100 soldados para fazer algum tipo de resistência ao Império do Mali. Esses soldados obviamente eram derrotados e depois eles retornavam. O que o Sun Ali percebe é que o Império do Songhai é muito mais poderoso militarmente do que o Império do Mali. Inclusive, por agora no momento de 1470, 1460, o Império do Mali está começando um processo de guerra civil, de golpes militares até mesmo, de ditaduras dentro do Império do Mali. E o povo do Songhai percebe que agora seria o momento ideal para atacar. Só que o Sun Ali, ele vê além do alcance, ele tem o olho de Tandera. Ele percebe que só uma incursão de 100 soldados não adianta de nada. Então o que ele faz? Ele mobiliza, equipa muito bem o seu exército com cavalaria pesada, onde nós temos aí relatos de soldados em cima de cavalos vestidos com armaduras de prata, lança, escudo, prepara uma frota para conseguir conquistar o rio Níger e mobiliza toda a sua força expedicionária militar para conquistar o Império do Mali. Ele consegue, e consegue de uma forma arrasadora. O Império do Mali não consegue manter sequer uma batalha, uma vitória, uma cidade em frente ao poderio do Songhai, e o Songhai consegue conquistar toda a África Ocidental. Uma vez conquistada toda a África Ocidental, o Império do Mali, o Império do Songhai, ele começa um processo de comercialização e principalmente de rotas de comércio. Ele começa ali a estabelecer postos comerciais ao longo de toda a costa da África. Só que nós veremos logo mais que ele também vai encontrar um outro adversário, que vai ser o Império Português. Em 1470, o Império Português já tinha estabelecido alguns postos comerciais ali para o comércio de marfim, de ouro e de escravos. Agora o Império do Songhai, ele deveria iniciar uma nova rota comercial. O que ele faz? Ele percebe que os portugueses, europeus em geral, não sabem os caminhos para passar pelo deserto do Saara. Portanto, eles deveriam sempre fazer a rota maior, né? Uma longa volta pelo continente africano através das águas. O Songhai, ele estabelece pela primeira vez uma rota oficial pelo Saara, estabelece pontos comerciais e de descanso para os imigrantes e também para os comerciantes que vão passar por essa rota, que ele vai chamar de Rota Saariana, e essa rota levaria até o Marrocos, levando toda a riqueza que o povo do Songhai consegue ali acumular. O Sun Ali, ele é muito inteligente em fazer isso, só que o que ele não percebe é que o povo do Marrocos logo mais vão crescer o olho. O Marrocos, por estar em uma região muito privilegiada em termos tecnológicos e de cultura, afinal de contas ele está muito próximo ali do continente ibérico e da Península Ibérica, perdão, e por estar próximo da Península Ibérica ele tem contato com o povo espanhol e o povo português, portanto ele tem acesso muito antes do que o Songhai a mosquetes, a navios de guerra, a cavalos preparados para uma batalha mais pesada, e por conta disso os marroquinos começam a se armar com o intuito de avançar e conquistar o Songhai. O Songhai já no século XV era uma potência militar gigantesca, contava com 40 mil, 50 mil soldados em alguns relatos. Só que de fato eles eram armados apenas com lanças, facas e escudos. Os cavalos mesmos, cobertos com placas de prata, não eram páreo para um tiro de mosquete ou um tiro de arcabuz. Essas armas tecnológicas, essa incompatibilidade tecnológica, tanto entre o Império do Songhai quanto o Império do Marrocos, vai causar um conflito inevitável. Marrocos começa então uma incursão por essa mesma rota que o Songhai estabeleceu, consegue chegar à capital do Songhai, que era Timbuktu, e conquista a capital levando todo o seu império, toda a sua riqueza junto com eles. Portanto, o Songhai passa a ser apenas mais uma província do Marrocos, e aí nós teremos uma desarticulação dos impérios que poderiam resistir talvez ao processo de conquista europeia. De forma geral, gente, o continente africano
ele sempre tem essa história de conquista, né? É muito parecido com o continente europeu. Nós temos ali grandes reis que estabelecem um poderio militar, conseguem uma visão além do alcance, conseguem conquistar as pessoas de uma forma que ninguém imaginava, só que todavia sempre vem alguém melhor e mais poderoso para conquistá-los também. Dessa última vez vai ser o povo do Marrocos, e esse povo do Marrocos por si só já vai ter um contato com a Península Ibérica, e a Península Ibérica por perto também será conquistada ali na parte sul, onde nós temos Toledo e Granada, vai ter uma influência árabe muito forte, tá? Pessoal, vai dando nosso tempo da aula por aqui, já estou estourando nosso tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado, se divertido e principalmente aprendido. Até mais, até a nossa próxima aula. Um beijo, abraço, até mais.